Olá, meus amigos. Última live do ano, último encontro nosso do ano, né? Dia 31 de dezembro, 20 horas. Eu sou o professor Marcelo. Este é o canal Resenha Forense, em parceria com o Aldrin, do canal do Aldrin. A gente dá sequência ao nosso longo e ousado projeto da patrística. A gente ainda está no volume 1, mas já se encaminhando para o fim, né? Já terminando aí o primeiro volume da patrística. Aguardando o Aldrin entrar. Enquanto ele não entra, já vou deixar aqui, né, quando você assistir no YouTube, curta o vídeo, inscreva-se no Resenha Forense e no canal do Aldrin, e também considere ajudar o Resenha Forense no Apoia-se com apenas R$ 2 por mês ou sendo membro. Os links estão sempre aqui embaixo. O Aldrin. Isso aí, vamos que vamos. Aguardando aqui e vamos dar início. Olá, Oi, saideira? tudo bom? Saideira do ano, né? Saideira, ultiminha. E do Graças a Hermas Deus, também. eu ia falar isso, graças a Deus terminando o Hermas. Deixa eu abrir a oração de Santo Tomás. Você viu que o Jordan Peterson postou um vídeo? Não, vi não. Ele, pelo que eu entendi, é uma orientação de ano novo dele, assim, vou ajudar vocês aí com como ter resolução de ano novo. Ele, pelo que eu entendi, ele dá o link de um projeto de dois colegas dele que organizaram aí um mecanismo de preenchimento, enfim, meio uma coordenada, né? Enfim, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração, né? Amém. Dessa vez eu não vou esquecer. Oração de Santo Tomás, como sempre. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência o raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar. Uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Amém. Volume 1, então, da Patrística, aí, para situar o pessoal, parábolas 9 e 10 do Hermas, né? As historinhas que ele conta, e aí a gente finaliza o Hermas e a gente volta amanhã com o Barnabé. Desculpa, Barnabé, é isso. E aí a gente vai ver a introdução e tudo do Barnabé, né? Isso, não, Fechado. não, tudo. Eu não sei. Que o Barnabé Não, acho dá- que é bastante coisa, não sei. Eu não cheguei a mas ver. eu bater no olho aqui é uma coisa mais gostosinha, assim, com mais tópicos e tal. Acho que dá pra fazer sim. Até pra começar bem o ano. No final Aí, da live a gente troca uma ideia sobre isso. tá certo. Aí eu acho que vou faltar 2 sextas e a gente acaba o volume 1. É verdade, né? Tá ótimo. 277 até 309. Dá pra fazer. É. Dá pra fazer. Ah, não, é até 313. Dá pra fazer, é verdade. Tá. Bom, enfim. Agora, hoje sim, hein? Hoje vai ser divertido. A gente começa na 10ª ou na 9ª? Hoje é na 9ª, não é? Nona. Parte da nona. Beleza. Bom, você quer começar? Sim, Não sei. vou mostrar o que eu destaquei. Ele abre a nona parábola, lembrando, né? Ele estava conversando lá com o pastor, né? Que teria a revelação e tal. Que é uma espécie de anjo, pelo que eu consegui entender. Sim, Né? parece que sim. Um anjo enviado, é. Ele diz assim, o nosso Hermas. Depois que escrevi os mandamentos e as parábolas do pastor, anjo da penitência, né? Tá aí, ó, a referência. Ele veio a mim e diz, quero te mostrar tudo que te mostrou o Espírito Santo que te falou na figura da igreja. E aí, novamente, ele incide naquela heresia, né? Ele fala assim, esse Espírito é o Filho de Deus. Então ele confunde aí. Ele faz uma confusão gigantesca com a Trindade, a gente já conversou disso. Logo adiante eu destaquei. Então me transportou para a Arcádia sobre um monte de forma cônica.
fez-me sentar no topo da montanha e me mostrou uma grande planície, e ao redor da planície, outras 12 montanhas, cada uma com um aspecto diferente. Aqui uma referência às 12 tribos, né? E ele vai descrever ali, ó, a primeira assim assado, a segunda assim assado, até a 12ª. No 79 ele diz, no meio da planície, uma grande rocha branca que se erguia da planície, era mais alta que as montanhas e quadrada, resplandecia mais que o sol, ao redor da porta estavam 12 virgens, essas 12 virgens são importantes aqui nessa parábola, a gente vai ver depois. Sim. E aí ele cita também aqueles 6 homens altos, que também são importantes, né? 6 homens altos, gloriosos e de aspecto semelhante. Chamaram uma multidão de homens que é como se fossem os pedreiros aí construindo a torre, né? E num determinado momento esses homens ordenam que todos descansem e as virgens impedem que eles descansem muito longe. Então é meio que, ó, vamos descansar, mas fiquem por aqui, né? Basicamente é isso. Claro que tem muita coisa aqui, vou passar a bola para você, Aldrin. Isso aí seria um resumo da. Tipo, tem. É porque eu não lembro exatamente agora. Porque a 10ª, ela continua a 9ª, não continua? Eu não lembro agora. Sim, Tipo, sim. É que a 10ª é meio que a moral da história. Tá. Bom, então, a história. E a 9ª é bem longa, né? Pois é. Tu resumiu o que acontece de um jeito muito bom. E aí essa questão da caracterização das pedras é mais ou menos na pegada de todas as outras coisas que ele já caracterizou, né? Então, tem a máxima que é branca, geralmente, né? Que aí vai se adequar eventualmente à cor da torre, enquanto uma peça, né? Vai encaixar melhor e tudo mais. E aí as outras, uma é branca, mas está meio assim, né? Outra na base da montanha, está meio marrom, está meio escuro. Aí no final tem uma que é totalmente preta, né? Aí a gente já sabe, né? São os graus, são os tipos de pessoas. Aí tem a montanha que é rachada, que aí são aqueles que têm intriga, né? Enfim, é a analogia exatamente igual da pedra, né? Exatamente igual. E dos arbustos, não, como é que é o nome? Daqueles galhos lá do anjo que a gente viu ontem. Do galho o galho também, verde, é a mesma coisa com um objeto diferente, enfim. Mas aí aparecem essas virgens também, né? As virgens, elas estão sustentando Isso. São meio que as fiscais da obra também, né? Elas estão ali em volta garantindo que vai dar tudo certo. Aí tem uma em cada um dos cantos, né? Lembrando que a torre é um quadrado. Aí em cada um dos cantos da torre tem uma. E aí as outras... São 12 virgens, né? E aí as outras 8 estão... 2 em cada lado, eu acho. Isso. Pelo que eu entendi, ela faz assim, né? Porque começa com 20, depois 35, depois 45. Eu entendi que ela faz assim, né? Ela cresce de baixo para cima. Pelo menos foi o que eu entendi. Nisso, mas... Essa base. Tem uma hora que ele fala, 20 tijolos na primeira. Sim. 35, mais ou menos isso. Eu não sei se você, obviamente você leu, mas o que me chama a atenção é o nome das virgens, né? O que repete as visões de anteontem. Mas isso aí, peraí, isso aí tá lá pra frente, calma aí. Vamos mais ou menos contar a história direitinho. Sei que você tá apressado, mas... Não tô apressado. Eu tô sentindo mais serenidade na sua fala hoje, mais tranquilidade, eu não sei porquê. Sim, eu não tô com pressa, não. É que eu tô tentando apertar a história, porque é muito detalhe mesmo, né? Sim, ele dá muito detalhe e eu tô vendo aqui se o que eu sublinhei é interessante. Enfim, tem as 12 virgens, as 4, tinham 4 mais importantes, né? E é interessante, né, que elas se comportavam virilmente como se sustentassem todo o céu, né? Tem um negócio desse. Elas estavam com o braço descoberto, né, como se fossem carregar alguma coisa. Então eu acho que acho que é por isso que a gente vê na antiguidade esse tipo de roupa, assim, né, de vestimento, porque eu imagino que seja um ombro livre para carregar. Acho que até Aristóteles, né, é assim representado. Eu acho que sim. Tipo, tem esse tipo de coisa, né? Aí, deixa eu ver, fala aqui de construir a torre sobre a rocha. Esses 6 homens altos e gloriosos são aqueles anjos, né, de que ele já falou outras vezes. Aí ele fala, né, que aí vamos continuar construindo a torre. Aí subiram 10 pedras quadradas e brilhantes. Aí depois das 10 pedras, subiram do abismo outras 25, depois outras 35 e depois outras 40, né? Aí formando 4 camadas no alicerce da torre. Isso. As camadas que eu mencionei.
Ele fala aqui que quando as pedras diferentes tiradas das montanhas eram colocadas na torre, elas mudavam de cor, né? Bom, os homens altos, pá. Ele fala um negócio aqui interessante, que as virgens, né, elas têm o papel de levar as pedras para serem incorporadas à torre, né? Parece que todas as pedras passam na mão delas antes de entrar na torre, antes de fazer parte da torre. E eu achei interessante, né? Porque elas parece que purificam, né? Tipo, pelas mãos delas, as pedras são purificadas, as que não estão brancas viram brancas, e aí são colocadas, né? E aí isso faz muito sentido com o significado das virgens, né? Que são algumas virtudes. A gente vai comentar algumas delas depois. E aí é interessante, né? Porque eles falam, por que não termina... O Hermas pergunta, por que não termina de fazer essa torre logo? Aí ele fala, a torre não pode ser terminada enquanto o seu proprietário não vier examinar a construção, para trocar as pedras que estiverem corroídas. Então, aí vai rolar isso, né? Calma aí. Sim, aí espera o dia seguinte, vai chegar no dia seguinte, o Hermas vai estar lá com o pastor e vai chegar um homem gigantesco, né, junto com outros homenzinhos, cheios de glória e tudo mais. Aí as virgens que guardavam a torre correram ao seu encontro, o beijaram e começaram a caminhar com ele ao redor da torre. E aí ele examinava essa torre minuciosamente, a ponto de apalpar pedra por pedra, como um bastão na mão, batia em cada uma das pedras da construção. Então é interessante, né, que mesmo que nós sejamos uns na igreja, né, ainda assim nós temos uma individualidade, né? Então não é um coletivismo, né, nem nada do tipo, você não perde a sua identidade no meio do todo, mas você também, de alguma forma, se abdica de si Cada próprio, célula né? é importante do tecido, né? Tem uma importância grande no tecido. Aí, cadê? Não, pode falar. Não, e aí ele foi então batendo nas pedras, né, com um cajado, eu acho, alguma coisa assim. E aí algumas pedras escureciam quando ele encostava nelas, né? E aí ele vai até falar que são aquelas pedras que se converteram, participaram da igreja, só que com o tempo foram seduzidos, né, pelas mulheres e tudo. E aí ele ordenou que fossem tiradas, e aí que fosse pegar ali nas planícies vizinhas mais pedras, né? E aí fala que essa planície aí é na base daquela montanha branca, né, que é a melhor de todas. Então ali, nesses terrenos vizinhos ali, você conseguiu encontrar pedras brancas. Então, aí talvez ele esteja até falando, tipo, não sei, talvez alguém do paganismo se convertendo, não sei, alguma coisa do tipo, né, alguém de fora sendo trazido para dentro posteriormente. Feliz ano novo aí, Emanuel, e a todo mundo que estiver assistindo agora aí depois. Feliz ano novo. Se bem que feliz ano novo é só amanhã, né? Então amanhã a gente dá feliz ano novo para as pessoas. Emanuele. Foi mal, é porque tava Você com o bateu o tempo olho de da palavra relance. junto. Não, pode crer, Emanuele, pode crer. É verdade. Foi mal. Bom, e aí basicamente isso. Eu achei interessante que aí depois quando ele e o pastor vão dar uma olhada na torre, vão dar uma inspecionada depois de o senhor já ter ido embora e ter pedido para tomar conta, ele fala que ele ficou dando uma volta na torre, né, verificando as coisas, e ele chegou a experimentar um desejo de habitá-la, pois ela era construída como se fosse uma pedra única sem a mínima juntura, né? Então, quem vê a igreja, né, os membros corretos da igreja, fica com vontade de se juntar à igreja também, né? Não é... É o exemplo que arrasta, né? É o exemplo que arrasta, mas você tem que saber procurar as pessoas certas, né? Não adianta você... Sim. Apareci numa paróquia qualquer, eu vi o pessoalzinho da paróquia ali, não gostei do pessoalzinho da paróquia, eles são avarentos, sei lá. Você não pode julgar por isso, né? Aí a importância de você buscar a vida dos santos e tudo. E aí o pastor manda o Hermas passar a noite ali, né? Junto com as virgens. E aí antes que vocês tirem as crianças da sala, não acontece nada demais. Vai dormir. Travou. E o que eu falei antes de travar? Antes que vocês tirem as crianças da sala. Antes de vocês tirem as crianças da sala, não acontece nada demais. As virgens só falam, você vai dormir conosco só que como irmão e não como marido, pois tu és nosso irmão, e doravante habitaremos contigo, porque te amamos muito. E aí ele falou que ficou envergonhado de permanecer com elas, né? Aquele jeitinho do Hermas meio meu Deus, o que eu tô Meio fazendo aqui, tonto. né? Meio tonto,
Então, aquela que me parecia ser a primeira delas começou a beijar-me e abraçar-me. As outras, vendo-me abraçar-me, começaram também a beijar-me, a andar ao redor da torre e a brincar comigo. E aí ele se sentiu rejuvenescido, tudo mais, eles ficavam cantando, ficaram dançando, só alegria. E aí as virgens depois, quando ficou mais tarde, estenderam no chão suas túnicas de linho e me fizeram deitar no meio delas. E nada mais fizeram do que rezar. Ele deixa bem claro isso aí. Eu comecei a rezar sem cessar com elas e não menos do que elas. E aí as virgens se alegraram quando o viram rezar desse jeito. E aí foi muito engraçado, né? Que aí chegou no dia seguinte, aí o pastor chegou perguntando pra ele, né? Não lhe fizeste, tipo... ele viu ali que ele estava com elas, né, ele deitado, né? Aí ele, não lhe fizeste nenhuma insolência? Aí eu sabia que você ia fazer essa piada aí. Não, não é piada, eu só narrando porque é uma parte absurdamente engraçada. Não, mas é engraçado. Eu li isso hoje e falei, o Audrey vai rir disso. Não, tipo, o engraçado é que vem logo agora, né? Que aí elas respondem, pergunta a ele mesmo. E aí ele pergunta, né? Aí o Hermas responde, senhor, estou muito contente de ter ficado com elas. Aí o pastor pergunta pro Hermas, o que você comeu? E aí ele responde, comi palavras do Senhor a noite inteira. Então, Hermas aí sendo exemplo, ele fazendo jus àquela descrição. Escreve super bem, né? Não, ele tá descrevendo. Não, e aí é engraçado que ele tá fazendo jus. Não, tipo, mas eu não achei nada péssimo aí, não. Ele só tá descrevendo o que aconteceu, né? Tipo, ele perguntou isso, eu falei isso, né? E aí é engraçado, né? Porque lá no começo, a igreja, quando apareceu pro Hermas, ela tinha falado, você pecando, logo você, o tão casto Hermas, né? Então, então, aí ele fazendo jus, ele mostrando que realmente, né? Aparentemente o Hermas é casto e tem essa preocupação. Então ele comeu palavras do Senhor a noite inteira, não comeu nada além disso. Uhum. Bom, aí foi o pão, né? Tipo assim, ele fala tanto de jejum. Então, até o sentido figurado aí entra nessa... A única coisa que me alimentou foi a transcendência divina, enfim. Pode crer. E aí ele começa a explicação, né? Ele fala, o que você quer que eu explique? Ele vai lá, explicarei como quiseres e não esconderei de nada de ti absolutamente. Aí começa, né? A rocha e a porta são filho de Deus, né? E o filho de Deus é aquela noção meio maluca que ele tem lá, né? Misturado a segunda com a terceira pessoa, né? Sim. E aí... Porque a igreja toda estava em cima de uma pedra e sob uma porta, né? E aí ele fala que... Ele pergunta, por que a rocha é antiga e a porta é recente? E aí ele fala, né? Escuta, homem sensato e compreende. O Filho de Deus nasceu antes de toda a criação, embora ele tenha sido conselheiro de seu pai para a criação. Esse embora aí também não faz sentido. Mas enfim, de qualquer forma, ele tá antes de tudo, né? Então, isso é interessante porque dá pra gente interpretar isso ortodoxamente, né? Porque, o Filho estava antes de tudo, ok. Mas por que a porta é nova? Porque ele se manifestou nos últimos dias da consumação, né? Então, Jesus Cristo é isso também, né? O Logos Divino existe desde sempre. Né? É simultâneo a Deus, só que ele se manifestou recentemente, né? Então existe um elemento de novidade ali, né? E... então é isso, né? A porta foi feita recentemente para que os que devem salvar-se entrem por ela no reino de Deus. Faz sentido ser a porta, né? Porque é por ela que as pessoas são salvas, a partir ela de tem Jesus uma Cristo, força né? simbológica aqui, né? Ele pergunta muito dessa porta. Então, aí, exatamente, né? Quando Jesus Cristo vem, que aí se abre a porta, né? Então a porta, ela é nova, apesar da pedra ser velha, né? A pedra aqui sendo o Filho de Deus. Aí ele fala aqui, né? Tem uma coisa que ele menciona: se quiseres entrar numa cidade e ela for cercada de muralhas e só houver uma porta, poderias entrar nela sem ser pela única porta que tem? Aí falando, né? Fora da igreja não tem salvação, né, mano? É fé em Jesus Cristo e é isso aí, mano. Vem porque só tem uma porta, venha por ela, porque o resto tá tudo murado, né? Aí em seguida, da mesma forma que não poderes entrar na cidade a não ser pela tua, também o homem não pode entrar no reino de Deus senão pelo nome de seu filho amado. Então, é isso, né? Pelo batismo não tem outro jeito a princípio. Aí volta o homem, né? O filho de Deus, pelo que eu entendi. Não volta não. Ele está explicando, né? O homem glorioso é o filho de Deus, e os outros 6 são os anjos gloriosos que o escoltam. Que, de novo, a gente já mencionou isso. Aí, ele pergunta o que é a torre. De novo, não sei porquê, mas a torre, obviamente, é a igreja.
Quem são as virgens? São os Espíritos Santos que ele coloca. Aí com letra minúscula, né? Não parece ter mais uma heresia aí, não. Mas aí ele fala, né? Sim. Não é um ente... São Espíritos Santos. Não é o Espírito Santo. Sim. Aí ele fala, um homem não pode entrar de outra forma no reino de Deus, se essas virgens não o revestirem com a própria vestes delas. Se receberes apenas o nome, mas não a veste, nada adiantará, porque essas virgens são os poderes do Filho de Deus. Então, você precisa... Calma aí, acho que ele fala um pouco melhor dessa coisa da veste. Não é? Então, tipo, não basta você ser cristão, digamos assim, no nome, né? Você precisa ter a veste das virtudes, né? Você precisa efetivamente ser uma pessoa santa, ou se esforçar pelo menos para ser minimamente digna de poder ser chamada cristã, né? Aí ele fala aqui, né? As pedras que viste serem rejeitadas são as pessoas que levaram o nome, mas não foram revestidas com as vestes das virgens. Então, mesmo que eles estivessem tentando ali, a pedra não ficava branca de jeito nenhum, apesar de ser uma pedra, né? A princípio ser cristão. E aí ele fala, né, o próprio nome delas é sua veste, né? Então aquela coisa do desapego de si próprio em nome de Deus, né? Eles se vestiam deles próprios, não se vestiam de Deus, e aí, enfim, foram para o inferno, né, aparentemente. Se você quiser falar alguma coisa aí, pode comentar. Você tá em qual item? 90. Não, eu vou esperar então. No 92 eu comento. Beleza. Revestido com esses... ele fala a questão de formar um só corpo. Isso as vestes terão uma só cor, né? Aquela questão do branco na torre, todo mundo igualzinho, em harmonia, tudo lindo e maravilhoso. Sim, aí que ele fala um negócio que eu já expliquei, né? Que as virgens, por mais que pegassem algumas pedras e colocassem, e elas estivessem lá brancas, quando o Senhor veio lá e bateu nelas, elas ficaram pretas, porque na verdade elas, mesmo depois de terem entrado no corpo da igreja, elas caíram no pecado. Aí significando que não basta você, entrei na igreja, pronto, me batizei, me converti, agora pronto, tá tudo maravilhoso. Não é só de enfeite. Pois é. O 92 aí, o 92 acho que tu deve ter marcado alguma coisa mesmo, né? É o nome delas, né? Mas é interessante notar que agora ele vai falar também das mulheres trajadas de preto, que tem um peso aqui, porque elas seriam os contrários das 12 virgens, né? E você lembrou bem aí, né? Eu não tinha me atentado a isso, que as 12 virgens purificavam, elas verificavam todas as pedras, né? Que então formariam aquele todo celular único, enfim, da igreja. Sim. E aí então, já que é assim, então aqueles 12 atributos agora são utilizáveis nessa purificação, porque o nome das virgens seriam os seguintes, né? Fé, temperança, força, paciência. Claro que não se repete ipsis literis, mas dá para entender aqui o que eu quero dizer. Simplicidade, inocência, castidade, alegria, verdade, inteligência, concórdia, caridade. Aí tem as 12 que trajavam preto, né? De preto. Aí tem 4 mais fortes, né? Que seriam os piores males, digamos, que é incredulidade, intemperança, desobediência e engano. E aí tem 4 que se seguem, que seriam tristeza, maldade, dissolução, cólera, falsidade... Desculpa, as que se seguem, eu li 4 que se seguem. Não, as que se seguem são 8. Tristeza, maldade, dissolução, cólera, falsidade, insensatez, maledicência e ódio. Então, tudo que é ruim aqui... Calma aí. 8 mais 4, né? São 12 também. Sim. E aí, de novo, ele repete já o que foi dito. Então ele fala de novo da cólera, do ódio, né? Que seriam coisas que afastariam o Espírito Santo, etc. Espírito Santo no sentido herético aqui do Hermes. Sim. Perfeito. E aí ele fala das pedras que eram tiradas do abismo e ajustadas à construção, né? Que seriam aqueles que vieram antes de Jesus Cristo, né? Que vieram antes da construção da igreja, né? 10, 25, 35, sim. Não sei o quê. Ele fala que as 10 primeiras colocadas no alicerce é a primeira geração. As 25 seguintes são a segunda geração de homens justos. As 35 seguintes são os profetas de Deus e seus servos. As 40 são os apóstolos e os doutores que anunciaram o Filho de Deus. E aí ele perguntar por que as pedras tiveram que subir do fundo. E aí ele fala aqui, né? É a fundação, né? Tá ruim seu áudio.
Não, não, Tá. não pelo equipamento, pela internet. Ah, é? É, tá bem ruinzinho. Pô, pra mim isso tá mas bem ruimzinho é o quê? Dá pra entender ou... Não, dá pra entender, mas tá meio granulado e baixo e a sua imagem Baixo tá também? ruinzinha. É, Vocês não estão tá vendo isso limpo. também, galera? Quer, Isso tá quer acontecendo entrar com isso vocês aí? também, time? É, eu estava esperando o feedback do pessoal, mas tem um delay meio chato, né? Uhum. É, pode ser, eu saio e entro Tá aqui. melhorando, tá melhorando. Ah, tá, então não vou sair não. Melhorou, vai. Daqui a pouco. Ah, pô, perfeito. Não, essa coisa do abismo eu achei interessante, porque ele fala aqui que esses apóstolos e doutores que anunciaram o nome do Filho de Deus, adormecidos no poder e na fé do Filho de Deus, o anunciaram também àqueles que tinham morrido antes deles. Eles deram o selo do anúncio, desceram com eles a água e novamente subiram. Né? Então, parece que ele está falando realmente daqueles que vieram antes de Jesus Cristo, e aí os apóstolos morrendo, né? Os apóstolos e os doutores morrendo, desceram à mansão dos mortos e resgataram essa galera, né? Pregou para eles lá embaixo. Eu acho que até na introdução o cara da Paulus ele chega a falar alguma coisa assim que havia essa crença, né, de que e eu não sei nem o quanto isso vale, mas de qualquer forma existia a crença de que você tinha os apóstolos que desceram à mansão dos mortos, batizaram todo mundo lá embaixo e aí salvaram as pessoas. Então parece que Não, ele o está falando sentido de disso, né? descer a mansão dos mortos no creio, então seria isso. Interessante. Então, mas aí Desceu a mansão. no credo fala que foi Jesus Cristo que fez, né? Sim, Talvez isso mas seja uma conclusão que vai vir ainda. mas interessante, né? Não, que foi Jesus, sim, é diferente do Hermas, mas o sentido objetivo da coisa seria esse aí que você explicou. Ah, sim, é isso. Desceu a mansão dos mortos Interessante. para resgatar a galera, né? Que a princípio, até onde eu sei, né, todo o pessoal do Antigo Testamento estava ali na mansão dos mortos, né? Que não é bem É, um inferno. Eu não sei se tem sofrimento lá, eu acho que não. Enfim, é isso neutro. fica. Eu tenho essa impressão, mas eu não sei. Isso aí eu realmente não sei. Mas esse é um negócio que aí faz sentido, né? São as pedras que estão sendo resgatadas lá do fundo da água, depois os apóstolos descerem e eles sobem de novo com essas pedras lá do abismo, passam pela água, né? Pelo batismo, e aí podem ser incorporadas à torre. E as montanhas são as 12 tribos, e essas 12 tribos que habitam o mundo inteiro são 12 nações. Elas são diferentes no sentimento e no pensamento, assim como são diversas as montanhas que vês, também o são as qualidades do pensamento e dos sentimentos das nações. Todas as nações que habitam debaixo do céu, tendo ouvido e acreditando, foram chamadas com o nome do Filho de Deus. Né? Então, independente da nação, independente de onde você é, da tua nacionalidade, da tua região, você é convidado a participar da comunhão da igreja. Né? Você é convidado sempre a se converter, independente de a qual povo você seja parte. Né? Legal. Antes de Jesus não há salvação, Emanuel, é esse sentido mesmo. Aí fica a dica aí da mansão dos mortos. Bom, aí ele comenta aqui, né, um negócio bem sucinto, né, que aqueles que não conhecem a Deus e praticam o mal são condenados à morte, mas os que conhecem a Deus e que viram sua grandeza e ainda praticam o mal serão duplamente castigados e morrerão para sempre. Né? Então, Não se tem você já erro, passou né? por se você passou por Deus e renega, é pior, né? Porque você teve contato com aquilo. E aí ele fala um pouco sobre cada uma das montanhas, tipo, eu marquei uma coisinha tipo rápida de cada uma, só pra Pode ser. muito rápido. É o Isso dura, tipo, 95? 96. Não, 96, vai. E aí Perfeito. vai por umas 5 páginas, mas aí a gente vai fazer isso aqui em menos de um minuto. Ó. Primeira Vai. montanha era a preta, são os apóstatas, pessoas que blasfemaram contra o Senhor e traíram os servos de Deus. Não a penitência para essas pessoas, mas a morte. A segunda montanha era a seca, que são os hipócritas e os mestres do mal. E aí ele fala aqui que a penitência é possível para eles, porque não blasfemaram o seu Senhor, nem traíram os servos de Deus. É interessante, né? Porque pecado contra... Existe um negócio chamado pecado contra o Espírito Santo, né? E aí blasfema é tipo... Que é literalmente você vira e fala, não, Deus não é... Sei lá, falar algo tipo diretamente contra Deus, você meio que já está condenado completamente. E é interessante, porque isso já tá aqui, né? Tipo, o cara, por mais que seja hipócrita, mestre do mal, ele não blasfemou contra Deus, então ele ainda pode se salvar. É diferente do apóstolo, o cara que virou e falou, não, Jesus não é Deus. Esse cara aí não tem salvação.
É claro, talvez ele possa, talvez mediante a confissão e tal, mas enfim, do estado em que ele está de apóstata, não tem como ele se salvar. Bom, aí a terceira montanha, coberta de espinhos e cardos, são estes. Alguns deles são ricos e outros enredados em numerosos negócios. Os cardos simbolizam os ricos e os espinhos são aqueles que se enredam em múltiplos negócios, né? Então, o espinho, né, ele vai se contorcendo, vai te prendendo, e assim como a riqueza, né? Como a gente comentou, né? Os desejos daqui vão meio que prendendo a gente e a gente precisa soltar deles para na hora da morte a gente não ter nenhum problema com isso. Se eles fizerem penitência e praticarem algo bom, eles viverão em Deus. A quarta montanha possui muita vegetação verde na ponta e seca perto das raízes. São aqueles que são vacilantes, né? Tem o Senhor nos lábios, mas não no coração. A base deles é seca e sem força. Somente suas palavras são vivas, mas suas obras são mortas. Uhum. Se fizerem penitência, viverão, né? Então dá para eles também. A quinta montanha, ela tem vegetação verde, tinha vegetação verde e era pedregosa. Aí são os indóceis, arrogantes, cheios de si, querem saber tudo, mas não sabem nada. Sexta montanha, tem grandes e pequenas fendas e vegetação murcha nas fendas. Guardam algum rancor mútuo, estão murchos na fé, né? De novo, aquela mesma coisa da pedra, né? A pedra rachada é o cara que tem rancor, que tem intriga, desordem, né? Aí os que têm grandes fendas obstinam-se na maledicência, tornam-se rancorosos e furiosos uns com os outros. Os fiéis da sétima montanha, onde crescia vegetação verde e viçosa, e onde tudo era exuberante, eles sempre foram simples, inocentes, felizes, sem rancor mútuo, sempre satisfeitos com os servos de Deus e revestidos com o Santo Espírito dessas virgens. Então, aqui é uma montanha verde bonita, né? Para onde você quer ir, onde você quer comprar uma casinha maneira para você morar. Né? Tá na sétima, né? Pode crer. Aí uma tem metade bem ruim, quer dizer, ruim. Sim. Que vai melhorando e agora de um bonzinho para muito bom, né? Para excelente. Sim. Pois é. A oitava montanha cheia de fontes nas quais ia beber toda a criação do Senhor. E aí esses são os apóstolos e doutores que anunciaram no mundo inteiro e que ensinaram com santidade e pureza a palavra do Senhor. Isso eu achei muito interessante, né? São as camadas da personalidade aqui. Pior que talvez até dê pra traçar algum paralelo de algum jeito, tipo... Mas enfim, qual tem que manjar muito está, disso, né? Pra... Não, mas é interessante que... Tipo, mas aqui você vê que tem umas montanhas que não são exatamente... correspondentes. São meio que distintas, né? Uhum. Porque ele tá falando aqui, ó, isso aqui, a oitava montanha é dos apóstolos e doutores, né? Então meio que assim, nem eu e você vão, talvez a gente vire o doutor da igreja, não sei, mas apóstolo a gente não vai ser. Mas sei lá, ninguém é menos por não ser doutor da igreja, sabe? E assim ainda é oitava. Então ainda dá pra subir mais. Eu acho que quando ele fala apóstolos e doutores, não são apóstolos e doutores, são apóstolos e outra classe, doutores. Sim, sim. Talvez. Não, tudo assim, bem. Né? Eu entendi assim também. Mas tô falando que, tipo, não é que. Porque se fossem como camadas da personalidade, por exemplo, né, você transcende uma, vai para outra, transcende uma, vai para outra, transcende uma. Só que você pode muito bem ser, sei lá, da 10ª montanha e não ser doutor, por exemplo. Pelo que parece aqui, né? Tipo, entendi. Não é como se fosse um grau. Tipo, você precisa passar por esse estágio de doutor para ser mais santo, entendeu? É isso que eu tô falando. Sei. Tipo, parece que são tipos diferentes de pessoas, né? Tanto que ele até fala, né? Representa cada uma das nações também, né? Então cada uma com a sua particularidade. Não necessariamente são coisas do mesmo gênero, né? Uhum. Mas é interessante, porque esse tipo de classificação aqui, a mesma coisa vale para as pedras e para os raminhos, que a gente não leu direito dos ramos, mas enfim. Isso talvez seja interessante no momento de meditação, assim, você pegar e dar uma olhada. Pô, em qual dessas montanhas, em qual dessas pedras, em qual desses ramos eu me identifico mais, né? Uhum. Tipo, você pegar ali e você ficar pensando, porque aqui ele dá as consequências disso, né, e dá algumas opções de como você pode melhorar e tal, né? E é importante por uma questão de autoconhecimento, né? Você saber quais são os seus problemas e assim poder trabalhar. Então, esse tipo de caracterização é sempre interessante por isso, né? Por mais que a gente esteja lendo meio rápido aqui, porque a gente já leu uma coisa parecida há 2 episódios atrás, é interessante pegar e meditar sobre essas coisas aí em algum momento que você esteja pensando, pô, será que eu tenho esse problema? Como é que será lembrando que o Hermas, né, chegou a ser prescrito como leitura na formação teológica da época, ele não é de todo ruim, isso aqui não né? É pouca coisa, isso aqui não é pouca coisa, Então, esses ensinamentos ele ocupa a maior parte do primeiro volume. Isso realmente não é pouca coisa. É verdade.
Não a maior parte, tipo. Dentre os autores é o que mais ocupa espaço, né? Mais que o Clemente, Certamente. mais que Inácio de Antioquia. Né? Pois é. Bom, eu parei na oitava, nona montanha, então. Repleta de répteis e feras que causam a morte do homem. Então realmente não tá melhorando, não. Ele vai. Peraí, fala alguma coisa que eu. Não, eu concordei. Eu falei, realmente não faz é porque eu ouvi um barulho, eu achei que eu tivesse parado o meu som. Enfim. Repleta de répteis e feras que causam a morte do homem. Certamente não é algo bom, né? São os diáconos que mal administram a sua função, roubando a subsistência de viúvas e órfãos. Enriqueceram-se com os recursos que receberam para socorrer. Eles, se fizerem penitência e desempenharem retamente seu ministério, poderão viver. Né? Mas eles precisam, né, se converter a Deus de maneira, né, propriamente dita. Eu achei isso interessante porque, por mais que vários autores, e ele aqui também, eu acho, mencionam sempre essa coisa de você estar subordinado ao bispo, obedecer o bispo e tudo mais, pode ser que o bispo faça besteira. E assim, você tem de continuar obedecendo e tal, né? A não ser que ele, sei lá, mate uma pessoa enfim, você não vai ser cúmplice de um crime porque o bispo pediu, mas enfim, se você acha que ele está fazendo coisa errada, você deve obedecer mesmo assim. É que tem a legitimidade de algumas desobediências, né? Mas eu vejo que isso aí foi meio banalizado, assim, nos recentes eventos aqui da minha terra, né? Eu conversando com alguns católicos, eu percebo que essa questão da desobediência é mero capricho, né? É assim, a gente não gosta desse aí, então desobediência é válida. Né? Então isso me incomoda bastante. Não, eu me incomodo muito com isso também. O bicho mandou aí você, não, mas eu conheço a doutrina, eu sei que é assim, então, não, sabe? Ou então acusá-lo de alguma coisa, ele é TL, então ele é herege. Então, aí a pessoa se acha dona da espada, né? Ela seria uma autoridade eclesiástica capaz de ditar quem é e não é o verdadeiro católico. Então, isso me incomoda muito. E outra coisa, se só saber a doutrina bastasse, por que ia ter bispo, então? Exatamente. Se é pra você só obedecer quando concorda, você não tá obedecendo. Tipo, você tá a lei é para todos, mesmo. mas para que juízes? Esse é o raciocínio. Porque existem desavenças, existem discordâncias, litígios, e alguém precisa tomar uma decisão. Alguém imbuído de autoridade. É este o raciocínio. Com e aqui não é qualquer autoridade, é a autoridade dada por Deus, né? Exatamente. Com uma última instância. Então tem esse lado, né? A gente deve obedecer o bispo a qualquer custo, né? E tal, mesmo que a gente discorde do modo de proceder dele, a gente deve obedecer para o bem da igreja, por tudo aquilo que a gente já falou nas outras lives. E aí ele comenta aqui, né? Porque algumas pessoas podem ficar incomodadas com isso, né? Tipo, o cara tá fazendo negócio errado. Só que aí deixa que Deus julga, né? É o que o Hermas está falando aqui. Que ele fala aqui, olha, se eles são uma pedra cheia de répteis e feras que causam a morte do homem. E aí no juízo final Deus vai resolver isso. Né? Eles têm de fazer penitência e passar a desenvolver corretamente o ofício deles. Né? Eles não têm de ser tirados de lá porque... Tipo, pode ser que até realmente ele esteja errado, você esteja certo em relação a como você acha que deveriam ser as coisas. Só que você não é Deus, né? O bispo, ele mandou. Ele é o bispo, ele mandou e é isso, tá ligado? E, bom, o sacramento não vai sair por causa de você, mas Deus vai, no juízo final, ver se ele fez direitinho, se ele não fez direitinho, né? Deus vai tentar dar um toque nele, enfim. Então, o bispo que age mal, por mais que ele tenha autoridade, nem por isso ele está salvo, né? Pode ser que ele faça muita besteira e não seja. Então ficar atento a isso também. Mas se a gente acha que o bispo está agindo errado, então ele não tem ninguém para mandar nele porque ele é autoridade. Não, Deus vai mandar nele no final ali, Deus vai avaliar a situação. Mas você não é Deus, então você não precisa ficar pensando nisso, sabe? Deixa com Deus e obedece o bispo. Basicamente isso. Okay. A 10ª... Tá me ouvindo? Você deu uma... Não, eu falei pra mim agora de imagem. Não, ok. Então a 10ª montanha, onde as árvores abrigavam ovelhas, são os seguintes: bispos e pessoas hospitaleiras, que sempre receberam com prazer os servos de Deus em sua casa, sem nenhuma hipocrisia. Né? Então o pessoal que acolhe, as ovelhinhas vão lá, descansam lá e tudo mais. Né? 11ª montanha, cujas árvores estavam cheias de frutos de várias espécies. São os homens que sofreram por causa do nome do Filho de Deus, que sofreram corajosamente de todo o coração, entregando a própria vida. E aí tem vários frutos diferenciados, né? Dentro dessa parte dos mártires, né? Daqueles que morreram em nome de Deus. E aí o pastor chega a comentar, né?
que todos aqueles que sofreram por causa do nome de Deus são gloriosos junto de Deus. Os pecados de todos eles foram perdoados, porque sofreram por causa do nome do Filho de Deus. Mas os frutos são variados, porque alguns deles foram melhores. Você tem mártires que foram santos, mas você tem mártires que não foram santos. Então os frutos deles vão ser maiores, né? Eles estão no céu, eles estão num lugar maravilhoso e tal, só que, digamos assim, quem foi efetivamente santo tem uns benefícios, talvez esteja mais perto de Deus do que aqueles que, entre aspas, só morreram, né? Não desmerecendo, evidentemente, mas é melhor ser perfeito e mártir do que só ser mártir, né? E aí, por fim, a 12ª montanha é a branca, enfim, né? A suprema, a melhor de todas. As crianças inocentes. Sim, eu achei isso muito bonito, né? São crianças pequeninas em cujo coração não entra maldade nenhuma. Sequer sabem o que é o mal e sempre permaneceram na inocência. Então, é interessante isso, né? Porque se a gente não soubesse o que é mal, tipo, se a gente conhecesse o bem, tipo, de verdade, a gente não ia fazer o mal, né? Tipo, interessante isso. É inconcebível, né? Pois é, isso seria inconcebível. Ia passar pela nossa cabeça. Só que pra gente conhecer o mal, a gente precisa necessariamente ter conhecido alguma coisa do bem, né? Porque ele só existe por oposição ao bem. Sim, então... Quer dizer, o mal só existe em oposição ao bem, né? Tipo, o mal é a privação do bem. Então você... Mas isso não entra naquela discussão é dos 12 contrários? Entra, mas é exatamente o que eu falei, Mas bem e mal entra nessa lógica? Porque quando a gente debateu o Kelsen nesse aspecto... Não. Eu falei que o mal, que através do mal, você meio que tende a conceber o bem, porque você não consegue só conhecer o mal, entendeu? Você precisa de um paradigma de bem para saber... Para poder conhecer esta o mal. Ausência aqui significa o mal. Tá, perfeito. Sim, isso que eu tô falando. Eu entendi errado. Então é interessante, né? Porque a criança, como ela só conhece o bem, ela só faz o bem, né? Tipo, porque foi o que eu falei, né? Através do mal dá pra gente ter uma ideia do bem exatamente por oposição. Só que através do bem a gente não sabe o que é o mal. Tipo, o bem é incrível demais, né? A gente não conhece a falta dele. Mas se a gente conhece a falta do bem, a gente identifica. Uma vez eu vi uma entrevista, assim, jornalista brasileiro, né? Em alguma nação aí da gringa, né? As eleições seriam meio que na rua, qualquer um poderia ir lá e votar uma vez. Seria simples, assim. Aí o brasileiro, a gente, né? Mas e se tiver fraude? Ao que ele foi respondido, mas por que faríamos isso? É justamente essa inocência, né? Essa coisa meio do bem mesmo. A pessoa é tão boa que ela nem concebe que alguém pode... Mas por que faríamos isso? Pois é. Legal essa história. Foi uma criança que falou isso, não? Não, foi... É verdadeiro, vou achar o link depois, é antigo, mas algum país aí, é um país assim, não uma nação grande, mas é tipo algo menor que Nova Zelândia, assim, ou do tamanho da Nova Zelândia, um país pequeno que fez algo nesse sentido, né? Pô, que lindo, cara, que legal. Pois é, e as pessoas não brigam, tá tudo certo. Pois é, eles nem sabem que existe o mal, tá ligado? Que eles só conhecem o bem. Então, pô, legal. História feliz aí, bom pra fechar o ano, uma historinha bonitinha. Historinha bonitinha. Bem, eu acho que da 9ª parábola é isso, na verdade eu tenho certeza. E aí o aviso final, né? Curai-vos, portanto, enquanto a torre ainda está em construção, né? Porque ela parou e é meio que assim, olha, você pode ser obreiro aqui, né? Você tem tempo ainda. Esse é sempre o raciocínio. Ao que avançamos para a 10ª parábola, a última, né, e terminando também o Hermas, a 10ª é bem mais curta em relação à 9ª, aliás ela volta 3 páginas. Curtinho. Eu destaquei apenas o seguinte: se queres, portanto, ser protegido de toda tribulação e violência, ter sucesso em toda boa obra e palavra e ter toda a virtude da equidade, caminha nos seus mandamentos que te dei e poderás dominar todo o mal. Então aqui, aí também ao final, né? Fazei, portanto, boas obras, todos vós que recebestes bens do Senhor, para que a construção da torre não termine enquanto tardais em praticá-las. Então aqui aquela ideia da introdução, né? Que o Hermas bate muito na tecla da penitência. Se a gente tivesse que resumir o Hermas em uma palavra, talvez realmente fosse penitência e purgação do pecado, etc, etc. E seguir os mandamentos que teriam sido revelados a ele, os 12 mandamentos e tal. Perfeito.
Eu achei interessante um momento aqui, porque nessa 10ª parábola ele fala que o, que o pastor aparece de novo, né, ali na casa dele, e depois dele já escreveu o livro e fala, pô, é, calma aí, é É o legal que é o pastor último mesmo? dia do ano e vem um É o cara anjo? xingar aqui. Bom, enfim, o pastor vira pro Hermas e fala que enviou as virgens para ficarem na casa dele, né? Para dormirem lá com ele, ficarem por ali com ele, com a família dele. Para que habitem contigo, percebi que são afáveis contigo. Tu Travou, Aldrin. Travou. Travou. O Aldrin saiu. Vamos ver se ele volta. Deixa eu chamar ele no Whats. Ah, ele voltou. Tá voltando. Aí. Mas acho que a internet dele que tá ruinzinha, viu? Sei não. Deixa eu falar no Whats com ele. Ai, ai. Última do ano, natural que acontecesse isso. Ele saiu, vamos ver se ele volta de novo. Ele tá voltando, avisou no Whats. Acho que tá voltando. Aí, voltou. acabou de acabar meu pacote de internet. Chegou um. É Ah, um engraçado, aviso aí. chegou um aviso ali na hora e acabou lá pra mim. Mas enfim, agora eu tô com Wi-Fi e é estranho, tá com Wi-Fi funcionando muito bem, normalmente não Tá funciona. ótimo. Enfim, graças a Deus. Mas só o que eu estava falando é basicamente que ele comenta que as virgens elas não habitam uma casa poluída, né? Um contexto poluído para você manter a tua casa limpa, porque senão elas vão embora. E aí o que eu consegui enxergar nisso é a questão do contexto, né? De você de você limpar o teu entorno, né? Para as virtudes poderem vir e tomar conta de você. A virtude só vai surgir se você for se privando, né? Se for limpando o teu ambiente, né? Não ficar abrindo margem para o pecado, né? Para tu limpar a casa, né? Não deixar cheio de coisa ruim em cada lugar, né? Tu chega na cozinha, tem ali uma tentação, tá ligado? Por exemplo. Né? Então você, na tua circunstância, você se afastar daquelas coisas que te tentam, né? Que podem te levar ao mal, te afastar daquelas pessoas ruins e tudo, né? Porque senão a virtude não vem, senão tu não vai conseguir ter um momento de assim, um momento são, né, sem alguma tentação ficar te puxando a atenção, né? Então você consegue organizar teu entorno, assim tu consegue se elaborar espiritualmente um pouco mais. E aí ser uma pessoa virtuosa, santa, guardar os mandamentos, etc, etc. E aí tem só o último parágrafo que eu marquei aqui, que eu acho que resume todas as falas de toda a parada. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Não, eu tô satisfeito. Até acho que a live rendeu bem, assim, por ser só duas parábolas. Tudo bem que tinha 30 páginas, mas foi produtivo. Sim, sim. A gente falou de negócios legais. Bom, então eu marquei praticamente o último parágrafo aqui. Fazei, portanto, boas obras, todos vós que recebestes bens do Senhor, para que a construção da torre não termine, enquanto tardais em praticá-las. É por vossa causa que os trabalhos da construção foram interrompidos,
Portanto, se não vos apressais em agir bem, a torre será terminada e vós sereis excluídos dela. É isso que ele quer passar pra gente em todo o negócio aqui, ó. Convertam-se, façam penitência logo, porque se a torre terminar a construção, vocês não vão ser inclusos. E aí depois já era. É isso aí. Ao que terminamos Hermas e amanhã voltamos com Barnabé, é isso? Com Barnabé. Vamos ver se a gente lê a carta inteira, provavelmente. Acho que vai dar sim. Vai ser mais legalzinho. Acho que a gente vai estar mais animado depois do Hermas. O Barnabé foi... Bom, a gente vai descobrir na introdução, não vamos dar spoiler não. Pode crer. Oração final. E feliz ano novo a todos. Muito obrigado aí, principalmente ao Lucas, né? Que ficou aí, o Otávio também, ficou um tempão aqui com a gente. A Emanuele. Então, um abraço aí a todos vocês. Feliz ano novo a todos. Que vocês tenham um ano abençoado. Ai, ai. Pode crer. Valeu, hoje a gente tava meio cansadão, né? O Hermas foi meio pancada, eu acho. Realmente. Mas eu gostei de ler, mas aquilo, né? Pra ficar falando disso é meio chato. E hoje é o último dia do ano, então eu acho que é normal a gente estar meio... Valeu, Lopes, feliz ano novo pra você também. A todos aí que escreveram. Vamos lá então. Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vamos pedir pela intercessão de São Clemente Romano, para que faça com que nós vivamos a virtude da ordem, sempre da melhor forma possível, uma ordem interna, uma ordem externa, como todas as coisas da natureza refletem também essa ordem de Deus, que nós consigamos refletir mais ainda. Que assim como Santo Inácio nós possamos sempre ser obedientes ao bispo, mesmo com as nossas discordâncias, que nós possamos sempre nos abster do orgulho e nos subordinar àqueles que foram instituídos por Jesus Cristo, indiretamente. Também pedir pela intercessão de São Policarpo, que ele nos conceda, a graça de aceitar o martírio com aquela paixão toda e com aquela certeza toda que ele aceitou, caso seja o caso de nós virmos a ser chamados para isso. E também vamos pedir pelo Hermas aí, que ele esteja junto do Senhor, orar pela alma dele, e que a gente possa aplicar os ensinamentos aqui de penitência, de conversão, de urgência, que ele passou para a gente aí ao longo desse último texto. É isso. E dá uma prece especial também para a situação da Argentina também, porque tá foda. Pai nosso que estás no céu. E o ano novo aí, né? E que a gente tenha um 2021 muito bom. Muito bom. Mais agradável, né? Chega de... Eu não aguento mais sair de máscara na rua. Ano chato do cacete. O ano é bom, eu achei o ano maravilhoso. A gente já falou disso algumas vezes. O ano foi bom, mas eu falo... Pra mim foi bom, mas eu falo... Que as coisas boas se multipliquem e que as coisas ruins a ruindade tem que sair. Eu não aguento mais. Pois exato. Bom, então é isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz ano novo, galera! Ano que vem a gente volta! Só ano que vem agora. Eu já bloqueei o sujeito que xingou a gente aqui. E é isso aí. Tchau, até mais. Valeu.